Boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos aqui depois de tanto tempo, né? Podemos retornar com a graça de Deus para o estudo dessa noite. Boa noite aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando para mais um estudo do Evangelho na noite de hoje. Dando continuidade aos estudos que já vem sendo feitos, nós vamos hoje estudar o capítulo 26, o item 7, mediunidade gratuita. Quando Jesus disse aos 12 para que eles fossem e dessem de graça, o que de graça eles estavam recebendo, Jesus estava chamando os apóstolos para que, ao saírem no trabalho, no apostolado ao qual eles iriam se dedicar, eles estavam munidos da mediunidade. E como médiuns, eles deveriam trabalhar como Jesus trabalhou naqueles 3 anos que esteve com eles. Como assim? Tudo aquilo que Jesus fez, ele fez sem cobrar nada. Ele fez de graça. Foi um exercício gratuito. Né? Então era isso que Jesus estava dizendo: vão, auxiliem, socorram, curem, auxiliem a todos que vocês puderem, e sempre de graça, porque ele estava falando da mediunidade, e a mediunidade é algo inerente à nossa condição física, que nos foi dada por Deus. E aquele que possui mediunidade, somos quase todos nós encarnados, esses que possuem a mediunidade, eles têm essa capacidade de perceber os fenômenos do mundo imaterial. Então, quando Jesus fala para eles irem, Jesus não disse palavras vãs. Se a gente parar para prestar atenção no Novo Testamento, tudo aquilo que Jesus diz traz um ensinamento profundo. Se não era para cobrar, tinha uma razão de ser, uma razão específica. Por isso ele orientava os apóstolos. Jesus, com relação às questões espirituais, ele era bastante enérgico, né? Haja vista a passagem dos vendilhões do templo, a gente sabe que ali no templo ocorria um comércio que mantinha os sacerdotes. E Jesus foi bem rigoroso nessa passagem, quando ele disse que na casa do Pai não é lugar de comercializar, porque as coisas de Deus eram coisas santas, né? Então ele, ainda nessa perspectiva, nessa linha de pensamento, ele orienta os seus 12 para que eles não levem para a questão financeira, a especulação, este dom da mediunidade. Aí a gente pergunta, mas por que a gente não pode cobrar? Por que Jesus foi tão rigoroso nessa questão? O que há de errado em cobrar a mediunidade, cobrar o trabalho que a gente está executando ali? Então vamos entender primeiro um pouco essa relação desse trabalho. Quando eu trabalho para os meus recursos materiais, eu emprego as minhas energias, né? Ou as minhas energias físicas, do trabalho que eu faço, se for um trabalho que exige uma atividade física, ou eu emprego as minhas energias intelectuais, que eu adquiri com o meu esforço, trabalhando, estudando, né? Estudar não é fácil, assim como adquirir essas habilidades de ler, de conhecer, de falar, de usar esse intelecto. Não é uma habilidade fácil, é uma habilidade bastante cansativa, tanto quanto a atividade laborativa física. Então, quando eu recebo por essas coisas que eu faço, eu estou recebendo pelo fruto daquilo que eu estou fazendo, do emprego das minhas energias, do meu tempo de estudo, das minhas construções. Mas, quando é a mediunidade, esse fato de que o trabalho é diferenciado. Na mediunidade, o que acontece? As energias
palavras não são as minhas. O conhecimento não são os meus. Eu sou apenas um instrumento. Todo aquele processo, todo aquele conhecimento, todas aquelas energias, não foi eu sou aquele que media, que faz a interseção entre um estado de outro estado, que vem a ser o material do imaterial. Eu tenho essa capacidade pela minha condição física de fazer esse intercâmbio. E em função disso, aquilo que eu conheço e que eu escrevo não é um conhecimento que eu trabalhei para obter. Eu obtive por meio da mensagem que eu estou recebendo. Vamos ver o Chico, com seus livros, seus trabalhos maravilhosos, que trouxe tanto conhecimento para nós. André Luiz ia, fazia os cursos e ditava para ele. Emmanuel ia, fazia os cursos no mundo espiritual e ditava as mensagens do Evangelho para ele. Hoje, esse conhecimento que a gente tem foi fruto do trabalho desses mentores espirituais que, junto ao Chico, trouxeram tantos conhecimentos para a gente. Mas o trabalho do esforço da aprendizagem não foi do Chico, foram desses mentores, desses irmãos abnegados que se comprometeram a nos auxiliar nesse processo da nossa caminhada. Então, é justo eu trabalhar, eu cobrar pelo trabalho que eles tiveram, eles que tiveram que se dedicar, eles que estiveram lá nos cursos, nos processos de aprendizagem, nos resgates, nos estudos, eles transmitiram por meio de quem? Do médium Francisco Xavier. Então, todo esse trabalho foi fruto do esforço desses mentores, desses espíritos. Então, como que eu vou cobrar por algo que eles fizeram? Eu sou o lápis na mão deles, eu sou a caneta ou qualquer outro recurso que eles usam para transmitir a mensagem. Então, não é justo que eu faça isso, porque, na realidade, eu sou apenas esse instrumento que auxilia nessa transmissão desses conhecimentos. Então, quando eu faço um trabalho aqui, que eu desprendo as minhas energias, o meu intelecto, é justo que eu receba por isso. Mas quando eu faço um trabalho que eu não desprendo nenhuma dessas ações, não envolver as minhas habilidades, eu estou recebendo por algo que eu não produzi. A gente poderia até pensar numa forma de plágio, não é verdade? Eles pensam e a gente escreve e assina, copiando a ideia deles. Não é mais ou menos a ideia de plágio que se passa? Mais ou menos essa é a ideia. Por isso, não é justo. A mediunidade, ela tem uma finalidade específica e ela só acontece se tiver desencarnados. Imagina aqui, me proponho a escrever um livro com a ajuda dos mentores, mas para venda, para o meu lucro, recursos próprios meus, me apropriando das ideias deles, Mas quem está do lado de lá que vai me ajudar é do mundo espiritual. E se ele não comparece? É uma situação. Porque nesse processo de trabalho só vai existir a mediunidade se houver alguém que está lá no campo espiritual para trazer essas ideias. Senão, ela não vai existir. Esse processo, esse fenômeno. Existe o médico, mas é a caneta parada em cima da mesa. Não funciona se não houver essa força que execute esse trabalho. E esse trabalho, ele não visa o meu enriquecimento, ele visa promover o esclarecimento, ele visa promover a ajuda mútua entre os dois campos, os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E ele vai acontecer para estabelecer essas relações entre encarnados e desencarnados. Por isso ela precisa dar o preço de todo mundo. Aí, se a gente pensa que esse processo pode ser cobrado, se a gente traz essa ideia,
como que a gente ficaria? A gente passaria a cobrar por esse processo, recebendo aquilo que não nos é de direito, porque não é fruto do nosso trabalho, de esforço próprio nosso. Isso não seria legal? E aí Kardec levanta 5 itens para a gente refletir. Está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho desse capítulo, tá, gente? Quais são os itens que ele levanta? Primeiro, que se a gente passa a cobrar e a mediunidade tem a finalidade de promover o esclarecimento e auxiliar a humanidade na sua caminhada evolutiva, quem não tem condições financeiras já está fora desse processo. É a primeira coisa que Kardec levanta lá. Então pensa, se eu tenho dificuldade financeira e não posso pagar, me foi tolhido o direito de ter acesso ao conhecimento, me foi tolhido o direito de ter acesso à ajuda, me foi tolhido o direito de ter essa compreensão. Não é verdade? Por quê? Porque eu não posso pagar a sua preço. E aí, Jesus, ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Eles não querem que a luz chegue a alguns. Eles não querem isso. Ele quer que todos tenham acesso aos seus ensinamentos. Todos tenham acesso aos conhecimentos trazidos. Então, é um dos pontos que Kardec levanta, para que nenhum pobre possa dizer, não tenho fé, porque eu não pude ser ajudado, porque eu não tinha condição financeira. Então, é o primeiro ponto que Kardec levanta, essa exclusão de uma grande parcela da população mundial ao acesso por conta das condições financeiras. O segundo aspecto que Kardec coloca é que a gente vai estar recebendo pelo trabalho dos espíritos, e a gente já tinha colocado isso na nossa introdução, né? E aí fica uma questão moral, né? Um hiato. Eles pensam, trabalham, estudam, e eu uso desse direito para angariar recursos financeiros. A gente fez até uma alusão ao plágio. Depois, a gente tem um outro processo, terceiro ponto, que Kardec fala para a gente levar em consideração. Ora, se a mediunidade acontece de uma relação entre o plano espiritual e o plano físico, se o médium é aquele que faz essa intercomunicação, como que ele vai fazer se não tiver espírito do lado de lá? Chico nos dizia que o telefone é de lá para cá, aqui para lá não tem telefonema. Não é verdade? Então eles nos chamam a atenção para a efemeridade do processo mediúnico. A gente, no nosso pouco conhecimento, a gente pensa que os mentores espirituais estão ao nosso dispor 24 horas por dia. A gente acha que eles não têm nenhuma atividade a desenvolver, apenas viver atrás da gente. E não é assim. Quando a gente faz a leitura dos livros do Chico, dos livros do Divaldo, de todos os livros espíritas que tem nos mostrando, nos trazendo conhecimento da vida espiritual, todas as vezes que a gente lê, a gente vê quantos são rigorosos quanto ao horário, quanto aos trabalhos que eles desenvolvem, o quanto eles são disciplinados porque todas as atividades deles são pré-agendadas, organizadas, pensadas. No mundo espiritual não existe improviso. A gente diz assim, mas se não der certo a gente faz isso. Não, tudo é pensado, tudo é organizado, tudo é estruturado dentro daquilo que se espera. Por isso eles são tão rigorosos. O horário que a gente começa uma prece, os nossos compromissos no culto, porque os mentores têm compromisso com os horários, porque a vida deles está toda organizada. E aí, se eu, nesse processo, não levo em consideração isso, aonde eu vou escrever? Aonde eu vou escrever? Sem uma disciplina, sem uma compreensão, vai faltar os espíritos.
porque eles não estão vencendo meus horários, eles têm os compromissos dele, né? E aí, isso vai atrapalhar o processo mediúnico. E aí vocês me perguntam, e aí a gente vai passar para o quarto ponto que Kardec levanta, que é, se a mediunidade é efêmera, se os espíritos não têm esse compromisso rigoroso, então, como que acontece? Bom, aí a gente vai abrir um leque. Nós estamos falando da mediunidade séria. Quem tem compromisso com a verdade, quem tem compromisso com a mediunidade, seguindo os ensinamentos de Jesus, esses têm esse compromisso de horário, de responsabilidade. E esses que têm todo esse compromisso com Jesus, e se Jesus disse, vá, dá de graça, o que de graça recebeu, para que eles levem em consideração não cobrar pelo trabalho, então eles já não vão comparecer. Mesmo que seja agendado, organizado e pensado, porque eles seguem à risca os ensinamentos de Jesus. E Jesus mandou dar de graça. Então eles já não vão comparecer. Quem vai comparecer? Aquele que não está comprometido com a verdade. Quem são esses espíritos, gente? Os espíritos são todos os homens que desencarnaram. Nós temos homens responsáveis e comprometidos, como temos homens levianos, irônicos, brincalhões, descomprometidos, enganadores. Quem vai utilizar? Quem não está comprometido com a verdade, quem não está comprometido com o conhecimento espírita, quem não está comprometido com Jesus. Esse sim vai comparecer. E aí, se ele não está comprometido com a verdade, ele vai fazer o que ele quiser. Vai fazer o que ele quiser. E aí, esse processo ainda cria uma outra dificuldade para o médium, que são os compromissos morais que ele acaba perdendo as oportunidades de aprendizado e utilizando esse meio, que era um meio de crescimento, que era um meio de aprendizado, que era um meio de auxiliar na sua reencarnação, levando à queda. Então, quando Jesus disse para não cobrar, ele disse porque ele sabia quem eram os espíritos que se aproveitariam numa situação dessa. Quem eram os espíritos que acompanhariam o médium numa situação dessa. E aí ele sabia que esses médios estariam criando para si comprometimentos na sua vida presente e na sua vida futura. Por isso ele orienta os seus 12. Vá e não cobre. Trabalhe, sirva, ajude e não cobre. A fim de que você não crie esse processo para você. Porque quem vai te auxiliar não são os espíritos comprometidos com a verdade. Não são os espíritos comprometidos com o trabalho no bem. E o último ponto que Kardec levanta está relacionado aos prejuízos que o intercâmbio cobrado pode trazer para a humanidade. O primeiro que ele fala é da descrença. Ora, se começa a cobrar, eu começo a achar que realmente não existe. Pode ser charlatanismo, pode ser qualquer coisa. Como é que a gente vai acreditar? E aí a gente pensa nas informações todas recebidas pelo Chico, nas informações todas recebidas pelos grandes mentores, pelos grandes médiuns que nós temos aí de Val, que traz tantas orientações, as consolações que as cartas consoladoras trouxeram. A gente vê aí na obra de Chico falando, das mães que perderam seus filhos e tiveram contato com eles por meio dessas cartas consoladoras. E tudo isso vai cair no descrédito. Todo conhecimento, olha a beleza que foi o livro Nosso Lar, que trouxe tantos conhecimentos para a gente sobre o mundo espiritual, sobre a vida no mundo espiritual. Tudo isso vai cair em descrédito. Todas essas informações vão passar a ser desacreditadas. Olha o prejuízo que vai causar para a humanidade. Esse é o terceiro ponto, é o quinto ponto que Kardec nos fala. E aí, a gente
título Certamente, ele vai falar, vai fazer uma nova visão deste tema, tá? De graça, o que de graça recebeste. E aí ele vai falar, principalmente para os médiuns atuais. A doutrina espírita deixa bem claro que a mediunidade é gratuita. Não existe dúvida nenhuma nos seus documentos, na sua orientação. Mas todo médium deve ter atenção à sua conduta. Aquele que desempenha suas tarefas e se dirige à providência divina, pedindo facilidades, atenção especial, conforto material, isenção de provas, vida sem problemas, tratamento diferenciado, ausência de enfermidades, caminhos sem obstáculos, manifestações de apreço, reconhecimento público, direito à recompensa, garantia de proteção, sucesso pessoal e privilégio, todas essas são formas de pedir, de cobrar de Deus, não financeiramente, mas um lucro, uma vantagem, um interesse pessoal e uma satisfação do orgulho e da vaidade. Então ele traz para os dias atuais, para nós novos 12 do Cristo, né? Os novos apóstolos do Cristo, para que a gente preste bastante atenção, porque dentro do centro nada se cobra, mas como é a nossa postura frente à vida? Eu me sinto um privilegiado porque eu sou médium e acho que a espiritualidade maior precisa ter esse olhar diferenciado para mim. Então vamos repensar a nossa atitude, porque essa é a nova forma que nós estamos cobrando pelo uso da mediunidade. E aí é importante a gente pensar, se nós não cobramos dinheiro, nós estamos cobrando de alguma forma, pensando nessas questões que a luz traz, ou nós estamos executando o nosso trabalho com amor, com dedicação, tentando viver os ensinamentos que o Cristo nos ensinou. Então, para a gente encerrar, que o nosso colega está aqui sinalizando, nós vamos citar lá em Emmanuel, no livro Consolador, lá no capítulo, na parte 3, que tem uma série de perguntas falando sobre a mediunidade, e ele vai dizer: não esqueçais que o médium é somente um servidor da doutrina que teve os... O médium somente deve se dar aos serviços da doutrina à conta do tempo que possa dispor entre os sagrados deveres do pão de cada dia e do cumprimento dos elevados labores familiares. E aí ele nos lembra: médiuns não são missionários, salvo algumas exceções, mas no geral todos nós não somos missionários. Somos almas que fracassamos e que temos agora sobre a nossa responsabilidade evangelizarmos. Ele não diz evangelizar o outro, ele diz evangelizar-se. Quer dizer, você agora como médium, tudo aquilo que você ouve, vê, registra, é para o seu processo de evangelização íntima, tá? Ele diz: aproveite essa oportunidade para evangelizar-se, e somente depois você comece a exercer as suas funções mediúnicas, a fim de que você conheça as bases dos princípios da doutrina espírita e da moral cristã. Assim, você vai estar evitando o personalismo, a vaidade e o orgulho, e estará adquirindo convicção na alma em processo de aperfeiçoamento, com a segurança para exercer a mediunidade com Jesus.
agradece a boa vontade de vocês e foi um prazer muito grande estarmos aqui. Deus nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigada.